Boa tarde. O presente vídeo tem como objetivo fazer uma apresentação sobre o uso do LED na agricultura. Nosso grupo é composto dos alunos Aníbal Moraes, Carolina Cienza, Volney Pelitzer e também Stefan Bender. Bom, para começar a nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre as necessidades luminosas das plantas. Para crescer e se desenvolver, as plantas transformam a energia luminosa em compostos químicos de alta energia, que são estocados e utilizados para o crescimento e funcionamento e funções celulares. Como se sabe, a estrutura de interceptação da radiação solar da planta é a folha. Por isso é interessante que o máximo de radiação fotossinteticamente ativa chegue nesse órgão da planta. Portanto, para uso da iluminação artificial na agricultura, se fazem necessárias as duas coisas: quantificar a disponibilidade de luz fotossinteticamente ativa proporcionada pela fonte, pela lâmpada, seja LED ou HID, enfim. E também é necessário quantificar a necessidade de luz fotossinteticamente ativa de cada espécie de planta. Cada espécie de planta vai necessitar de uma certa quantidade de radiação fotossinteticamente ativa por área em determinado espaço de tempo para que ela tenha um crescimento normal e obtenha boas produtividades, no caso da agricultura. Existem muitas medidas da radiação incidente, porém é interessante usar as que levam em conta apenas os comprimentos de onda que a planta efetivamente absorve, tais como PAR, que é a sigla para radiação fotossinteticamente ativa, do inglês Photosynthetically Active Radiation. Existem outras medidas de luminância, como os lumens, só que essa é uma medida que leva em conta apenas a luz que pode ser detectada pelo olho humano, não tendo uma relação específica com a luz que é efetivamente absorvida pelos pigmentos fotossintetizantes das plantas. Bom, o número par é medido em micromols por segundo por metro quadrado. Ou seja, um painel LED com par 850 emite 850 micromols de fótons de luz a cada segundo em cada metro quadrado de área iluminada por ele. Isso a uma altura pré-determinada pelo fabricante, que normalmente é de 2 pés. Dessa forma, nós podemos ter uma medida objetiva da quantidade de luz fotossinteticamente ativa que chega até a folha. Dentro das imagens colocadas no vídeo, tem um gráfico que mostra de forma geral a necessidade luminosas de plantas C3 e C4. Porém, pesquisas que, pelo menos aqui no Brasil, ainda são escassas as pesquisas que apontem as necessidades luminosas de plantas em par, no caso. Por isso fica difícil estimar com precisão o número de lâmpadas e potência e distância que essas lâmpadas teriam de ficar para fornecer a quantidade necessária de luz para obter máxima produtividade. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre o funcionamento do LED. Bom, o LED basicamente é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de luz. A sigla do LED significa Light Emitter Diode, diodo. É a mesma tecnologia utilizada nos chips de computadores, que tem a propriedade de transformar energia elétrica
em luz. Os LEDs eles se diferenciam de outras lâmpadas porque eles são muito mais eficientes em converter a energia elétrica em luz, podendo emitir cerca de 256 lumens por watts. Isso usando a medida em lumens, porque apesar dela ser uma medida que é mais utilizada para medir a iluminação de ambientes, ela ainda é comumente usada para aplicações na agricultura também. Bom, é necessário que a luz emitida pela lâmpada esteja dentro do comprimento de onda captado pelas clorofilas presentes nas membranas dos cloroplastos. De modo geral, as plantas requerem luz no espectro azul para o crescimento vegetativo e nos espectros amarelo, laranja e vermelho e até mesmo infravermelho para floração e outros processos como germinação. No entanto, essas cores não possuem apenas um comprimento de onda associado a elas. Por exemplo, o vermelho é, na verdade, formado por vários tons, que vão desde 640 até 700 nanômetros. Um cultivo indoor bem sucedido é feito com luz nos comprimentos de onda de 420 até 730 nanômetros, com comprimentos em todas as faixas intermediárias a esse intervalo. Por exemplo, quando se anunciam lâmpadas de LED com 5, 6, 11 ou 12 bandas, isso significa que eles oferecem tantos comprimentos de onda quanto o número de bandas. Por exemplo, um LED 5 bandas poderia vir com os seguintes: 400 nanômetros, 470, 525, 640 e 660, ou seja, comprimentos de onda dentro do espectro vermelho e azul. No entanto, a fotossíntese não acontece apenas nestes comprimentos. É necessário que outros comprimentos de onda intermediários também estejam presentes, para que haja uma maior eficiência fotossintética. Por isso, os LEDs Full Spectrum, que são LEDs que apresentam comprimentos de onda em toda essa faixa intermediária, que vai de 420 até 730 nanômetros, são contemplados pelas lâmpadas LED Full Spectrum. Ou seja, essas lâmpadas potencializam a fotossíntese, oferecendo luz em todos os comprimentos de onda que são requeridos pela planta, em todos os estágios de desenvolvimento. Isso pois as plantas apresentam necessidades luminosas e qualidade da luz diferente de acordo com o estágio fenológico que se encontram. Por exemplo, como dito anteriormente, as plantas no estágio vegetativo exigem mais comprimento no geral, né? No geral, exigem comprimentos de onda mais no azul, enquanto que no vegetativo são demandados os comprimentos de onda no vermelho. Mas isso falando de modo geral. E com uma lâmpada LED Full Spectrum, tu pode usar a mesma lâmpada durante todo o ciclo da cultura sem nenhum problema de rendimento. Agora eu gostaria de falar, assim, para terminar, algumas vantagens do LED em relação a outras lâmpadas. Os LEDs eles têm um menor consumo de energia, economizando até 60% em comparação com uma lâmpada HID, que são as lâmpadas dos chamados xenon, as luzes de xenon, que são o que se tinha de mais eficiente. Bom, a vida útil das lâmpadas LED chega também a mais de 50 mil até a 60 mil horas contra 2.000 a 3.000 horas das lâmpadas HID. Os painéis LEDs também são fisicamente mais robustos, resistentes a quedas e choques quando comparado a lâmpadas a vapor. A produção de calor também é mínima,
sendo que após horas de uso a lâmpada LED permanece fria, o que economiza muito em sistemas de resfriamento que seriam necessários para outras lâmpadas que produzem muito calor. Os LEDs também não necessitam de reatores, o que faz o consumo de energia ser menor do que em relação a outras lâmpadas. Eles são mais caros no investimento inicial, porém, por todas essas vantagens de vida útil e menor consumo de energia, maior eficiência na conversão da energia elétrica em luz, eles acabam sendo mais baratos quando se analisa no longo prazo. Também a ligação é instantânea, não é necessário um tempo de aquecimento como nas lâmpadas HID, até que elas possam ser ligadas e emitir luz. Também outro fator é que os painéis de LED não contêm mercúrio, então o descarte dessas lâmpadas é muito mais fácil e elas têm um impacto ambiental muito menor em relação a outras lâmpadas. Em relação à minha parte, seria mais ou menos isso. Seguir, eu passo a palavra para os colegas para que possam explanar também. A maior dificuldade na adoção do LED como tecnologia para produzir alimentos é o preço. As lâmpadas de LED ainda são caras para o produtor brasileiro que produz em grande escala. No entanto, elas são amplamente adotadas em espaços pequenos, como as salas subterrâneas de prédio, sendo os chamados cultivos indoor. As lâmpadas de LED do tipo tubular T8 branco neutro custam cerca de R$ 40,43. Uma lâmpada com as mesmas características custa em média R$ 31,68, se ela for branco frio. Essas lâmpadas têm 1,20 m de comprimento porque são as mais adotadas nos cultivos urbanos e são as mais indicadas para os cultivos agrícolas, verdadeiramente agrícolas, porque elas são de fácil manipulação e de fácil troca. No entanto, nós não podemos usar só a luz branca para os cultivos. Também devem ser usadas as cores azul e vermelha. Mas as lâmpadas coloridas, elas são difíceis de encontrar no mercado brasileiro, sendo as mais comuns as azuis, que custam em média R$ 25,00 a unidade. No entanto, tem uma alternativa muito interessante e de menor custo, que são as fitas de LED. As fitas de LED, elas têm de várias cores, podemos combiná-las da melhor forma, a que for mais conveniente para nós. No entanto, elas custam em média R$ 25,00, tendo comprimentos de rolo variável. O comprimento mais comum é o de 5 metros. Então, ele tem um bom aproveitamento quando utilizado intercalado com as lâmpadas brancas. Uma lâmpada de LED, para a gente entender melhor como ela pode ser cara, porém nos dar retorno, ela custa 5 vezes mais que as lâmpadas fluorescentes e quase 20 vezes mais do que as lâmpadas incandescentes. No entanto, no Brasil a produção de lâmpadas incandescentes está encerrada, é proibido produzir essas lâmpadas. E as lâmpadas fluorescentes, devido ao fato de não ter as ondas específicas que as plantas capturam durante a sua fotossíntese, não são recomendadas para os cultivos. Então, as lâmpadas de LED realmente se pagam. Elas são caras de adquirir, mas elas se pagam porque elas têm também, além de ter os comprimentos de onda ideais, elas têm um tempo de vida útil muito superior às outras lâmpadas do mercado. Então, é uma tecnologia que nós devemos acreditar. É uma tecnologia interessante, limpa, com durabilidade e ela tem um custo que, na verdade, não é um gasto, é um investimento. Uma nova tecnologia está promovendo mudanças no campo. O sistema por barras de LED começou a ser utilizado no mundo em 2007, chegando apenas em 2010 no Brasil. Por enquanto, pelo seu alto custo, está sendo apenas usado em pesquisas, para ver como irá se comportar com as espécies como tomate e alface.
ela auxilia, ela diminui os efeitos ajuda a diminuir os efeitos de sombreamento, deixando a luz mais homogênea em toda a planta. No Japão, ela já representa 1% da produção total produzida lá. Já no Brasil, estamos caminhando para adotar essa tecnologia. Porém, por ser muito caro, ela não tem muitos produtores que utilizam. Uma professora da Exalc, da USP, a professora Simone da Costa de Melo, está fazendo pesquisas com tomates. E aqui no laboratório de pós-colheita da URGS, estamos fazendo, conjuntamente com pesquisadoras do ICTA, uma avaliação usando alface. As vantagens do sistema de LED é que é uma opção que é de baixo consumo e que emite baixo calor para as plantas. Ela é barata e fácil de manter, com alta durabilidade. Os painéis de LED para cultivo são os mais modernos sistemas de iluminação para as plantas e são mais eficientes do que outros sistemas. Porém, as vantagens é que o custo inicial é realmente muito caro. Porém, isso acaba se revertendo. É um investimento inicialmente caro, porém, ao longo do tempo, ele vai trazendo benefícios. Os painéis de LED também, os painéis de LED mais potentes ocupam mais espaço que as lâmpadas comuns. E isso vai exigir que se faça um remanejo pelo produtor. As cultivares que já utilizam LED é o tomate, a alface, mas geralmente aqui no Brasil, pesquisas. Também eu encontrei na internet uma pesquisadora que fez estudo usando frangos de corte, usando essa barra de LED. Porém, também pelo custo ser ainda muito caro, a conclusão dela é que não valia a pena ser investido esse LED, porém, com o tempo, talvez o LED abaixe o preço, então daí vai ser uma alternativa viável que traga muitos benefícios. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um assunto novo para muitas pessoas, que é o uso do LED em ambientes fechados para a produção de vegetais, plantas medicinais, que podem ser utilizados em ambientes fechados como em locais urbanos, em apartamentos, e que essa luz LED emite essa radiação eletromagnética, que é a mesma emitida pelo Sol, e que a planta utiliza para fazer a fotossíntese e produção de vegetais. Nos Estados Unidos já existem empresas que estão produzindo as lâmpadas LEDs, que são utilizados na agricultura para a produção já comercial de vegetais, verduras e etc. Essa empresa que está por trás desenvolvendo essa tecnologia é a Philips, uma grande empresa capaz de produzir essa tecnologia. E lá então já está se desenvolvendo bastante essa produção de vegetais com uso de LED. Aqui no Brasil, no entanto, essa tecnologia é cara, essa empresa Philips não produz aqui, então já não é uma tecnologia que está indo adiante. Aqui, portanto, então existem pequenas empresas que disponibilizam painéis de LED ou fitas de LED, uma pequena produção em casa, mas não está a nível comercial. Uma empresa que está se destacando na venda de painéis de LED é a empresa Green Power, localizada em Santa Catarina.
ela vende painéis, painéis de LED Full Spectrum, ou seja, existem luzes brancas, azuis, vermelhas, violetas e o infravermelho. Os tons são bem relacionados, são adequados para que a planta possa absorver e fazer a fotossíntese. É isso, numa proporção adequada de todos os espectros para que a planta possa fazer, para que não possa haver o desperdício de luz e nem de energia. Então, esses painéis existem na faixa que consomem na base de 75 watts até 1000 watts por hora. Então, com esses painéis tu pode produzir em pequenos espaços, desde 0,5 metros quadrados até 3 metros em casa ou em um ambiente fechado, sem problema nenhum. A tecnologia tem se mostrado que aumenta a produtividade, favorece boas condições para a planta, mas devido ao seu alto preço de aquisição dessas lâmpadas, a tecnologia não está indo adiante por causa do alto preço da aquisição desse tipo de luz. O uso de LED, essas lâmpadas, em comparação às outras, ela tem uma economia de energia. Tantos painéis que são utilizados hoje, eles já vêm numa proporção adequada de luz, ou proporção adequada de luz para que possa sim a planta se desenvolver, não desde o início do ciclo até o final, não precisando nenhuma fonte adicional. No uso pode ser utilizado outros tipos de lâmpadas, mas elas apresentam pouca eficiência e economia e elas eles desperdiçam muita energia em forma de calor. Em alguns casos isso pode ser problema, porque os LEDs podem ser utilizados, podem ser colocados logo acima das plantas, então não tem problema de aquecimento ou qualquer outra forma que possa prejudicar a planta.